para iniciar, eu gostaria de colocar o tema que a gente vai abordar hoje, que é precisamente o seguinte, né? Há umas 2 lives atrás, foi na live no qual abordamos sobre o Dia da Heroicidade, acabou que a gente tirou o resto da live para conversar mais com os companheiros do chat em torno da diversas perguntas, dúvidas, esclarecimentos, né, que os companheiros tinham sobre determinados assuntos. E, né, nesse contexto a gente respondeu várias perguntas que foram colocadas. Entretanto, né, analisando posteriormente ali com o resto da equipe do canal e tal, a gente viu que essa live em particular, boa parte das perguntas que foram abordadas foram respondidas de forma imprecisa ou incorreta, né? Eu acabei que não tendo um material pronto ali na hora e tal, revisado, a gente acaba cometendo alguns equívocos e eu errei algumas respostas ali que eu respondi. Por conta disso, hoje, né, eu vou estar tirando para abordar os tópicos que a gente abordou naquela live, particularmente as perguntas que foram feitas, e a partir disso, né, tá respondendo, tá corrigindo as colocações que eu havia feito e colocando de forma concreta, correta, a, a- aquilo, né, que nós consideramos coletivamente ser o mais objetivo, né, o mais verdadeiro, né, o mais preciso em relação a essas questões, né? Então, eu vou abrir aqui o nosso material que a gente vai estar abordando, tá? Então, né, a primeira pergunta que foi colocada e que a gente acha que deveria melhorar nossa resposta é precisamente algumas questões relacionadas ao leninismo e ao maoísmo. E a nossa resposta ela acabou sendo um pouco imprecisa, por quê? Porque a gente abordou do ponto de vista unicamente das contribuições, digamos assim, entre aspas, né, contribuições teóricos e práticas ali do presidente Mao em relação ao Lenin, em relação a tudo que foi desenvolvido e tal. Mas a gente não colocou aquilo que é o principal, que é o traço distintivo, o caráter fundamental, tanto do leninismo quanto do maoísmo, quais eram as questões colocadas em cada período histórico, né, a partir da necessidade de desenvolvimento ideológico, e de como que isso se transformou atualmente, né? Inclusive, respondendo a perguntas do que pensar, de como analisar, conceber pessoas que se dizem marxistas-leninistas, mas que não compreendem, rejeitam, negam o maoísmo, né, enquanto a nova etapa do marxismo. Então, né, a gente partir desse ponto de vista acaba levando a uma posição muito eclética do que é o marxismo, do que é o maoísmo, né, de achar que é simplesmente uma coxa de retalhos, o apêndice com a contribuição de vários autores, e não uma ideologia integral e harmônica, né, todo poderosa porque é científica e verdadeira. Então, né, reafirmando, a gente entende, né, que o maoísmo ele é a elevação do marxismo-leninismo a uma terceira nova e superior etapa, né, isso que a gente já havia colocado. O marxismo-leninismo era a segunda etapa do marxismo e o maoísmo é a terceira nova e superior etapa do marxismo, certo? Mas a questão que se coloca é o que é fundamental nessas etapas, né? O que, primeiro de tudo, o que é fundamental no marxismo-leninismo? Qual que foi o traço distintivo do marxismo-leninismo e o que representou aquele salto qualitativo em sua época, né? E quem responde essa pergunta é precisamente o camarada Stalin. Veja, vira e mexe eu sempre coloco, né, como uma das principais contribuições do leninismo a questão camponesa, da revolução agrária e tal. Mas veja como o Stalin tratava esse problema. A questão essencial do leninismo, o seu ponto de partida, não é a questão camponesa, mas a da ditadura do proletariado, das condições da conquista e da consolidação do poder para esta ditadura. A teoria e a tática da revolução proletária em geral e a teoria e tática da ditadura do proletariado em particular. Ou seja, Stalin, para além disso, vai caracterizar, né, o marxismo-leninismo como o marxismo na época do imperialismo, né, que precisamente tinha esse aspecto fundamental, né, a teoria tática da revolução proletária em geral e da ditadura do proletariado em particular. Essas foram as grandes questões, né, fundamentais que o marxismo-leninismo trouxe. Não quer dizer que foram as únicas, mas é o seu caráter fundamental, o seu aporte fundamental, né? E que marcou, por sua vez, o salto qualitativo na concepção marxista, na ideologia do marxismo, né, saindo de marxismo para marxismo-leninismo e se expandindo por todo o movimento comunista durante o século XX. E no maoísmo? Né, como que isso se expressa no maoísmo? Qual foi a distinção, o traço fundamental, o caráter fundamental do maoísmo nesse processo, né, do desenvolvimento do marxismo? Quem colocou foi o presidente Gonçalo, né, o presidente Gonçalo, chefatura do Partido Comunista do Peru, da Revolução Peruana, da Guerra Popular no Peru.
e também responsável por definir o maoísmo, né, como a terceira nova e superior etapa do marxismo, assim como Stalin teve o papel de definir o marxismo-leninismo, como na época a segunda etapa do marxismo, o marxismo na época do imperialismo, o presidente Gonçalo coloca o seguinte: o que é fundamental do maoísmo? O fundamental do maoísmo é o poder. O poder para o proletariado, o poder para a ditadura do proletariado, o poder baseado na força armada dirigida pelo Partido Comunista. Mais explicitamente, o poder sob direção do proletariado na Revolução Democrática, o poder para a ditadura do proletariado nas revoluções socialistas e culturais e o poder baseado em sua força armada dirigida pelo Partido Comunista, conquistada e defendida mediante a guerra popular. Ou seja, esse é o traço distintivo, esse é o caráter fundamental do maoísmo e que é o principal no seu grande salto, né, no seu salto qualitativo no desenvolvimento do marxismo, né, elevando o marxismo-leninismo à sua terceira nova e superior etapa. Então, né, por conta disso, é assim que a gente tem que compreender esse aspecto. Bom, então, né, isso que era o principal a se destacar, né? Para além de ficar ressaltando as contribuições, né, é importante sempre destacar o caráter fundamental que representou esse salto do maoísmo em relação ao marxismo-leninismo, né? No caso, elevando a uma nova terceira e superior etapa, né? Isso não significa, né, reduzir o maoísmo à guerra popular, certo? Mas compreender que a guerra popular ela não é apenas a tática ou a estratégia militar do proletariado. É como o proletariado conquista o poder, né? A concepção de poder do proletariado. Isso que é a importância que a guerra popular assume, né? Quando a gente estabelece, a gente fala do maoísmo, né? É como que o proletariado conquista, defende e assegura o seu poder nas diferentes formas das revoluções, seja na Revolução Democrática, seja na Revolução Socialista, seja nas revoluções culturais, até que se transite, né, até que se avance até o comunismo. Né? Por isso que aí surge a consigna, que atualmente é utilizada no movimento comunista internacional, que é guerra popular até o comunismo. Né? O que significa isso? Significa que a guerra popular é a forma, né, a concepção de poder que o proletariado utiliza até a abolição das classes. Né? Até a abolição das classes, até o desaparecimento do Estado, das relações mercantis e assim por diante, né? Da lei do valor, enfim. Então, né, quando a gente fala de guerra popular, significa precisamente isso, né? Não unicamente uma concepção militar, mas sim a concepção de poder do proletariado, né? E é isso que reside sua importância, era isso que eu gostaria de deixar destacado aqui, né, quando a gente fala de maoísmo, de marxismo-leninismo, é compreender dessa forma, né? Marxismo-leninismo, o maoísmo hoje nada mais é do que o marxismo-leninismo, na sua nova etapa, no qual se estabelece precisamente, né, a questão do poder, né, de forma que resolve de forma ideológica, ao menos, né, de forma ideológica, todo o processo que se desenvolve até a chegada do comunismo, né, que são precisamente as revoluções culturais proletárias e a forma do proletariado garantir o seu poder em meio à Revolução Socialista e como conquistar o poder anteriormente. Né? E aí, a gente volta àquela questão, tá, mas existem marxistas-leninistas que negam o maoísmo, né, que renegam o maoísmo, que afirmam que o maoísmo é ultra-esquerdista, sei lá das quantas. Como que se caracteriza esse tipo de coisa? Disso, né, a gente toma a própria citação de Lenin, no qual descreve, né, quando ele utilizava para descrever a posição de Trotsky sobre a Revolução Russa, que destacava o seguinte: a original teoria de Trotsky toma dos mencheviques a conclamação a uma decidida luta revolucionária do proletariado e a conquista por ele do poder político, e dos mencheviques a negação do papel do campesinato. Na nossa avaliação, né, pessoas que negam o maoísmo, que negam as compreensões do maoísmo, que negam a avaliação do maoísmo, né, então, em torno da questão da conquista do poder ou da nova democracia, da revolução agrária, nosso ponto de vista são simplesmente semi-mencheviques. Né? Tomam dos bolcheviques, tomam do marxismo-leninismo a posição revolucionária, né, pelo menos em teoria, mas que negam na prática o papel do campesinato, o papel, né, da luta das classes revolucionárias em nosso país. Então, é assim que eu compreendo. E aí, né, a gente avança para uma outra questão que foi colocada por um companheiro na última live, né, que era precisamente a diferença entre poder popular e novo poder, né, que foi colocado, né, porque existem inúmeros partidos hoje que se auto-intitulam marxistas-leninistas, mas que, na verdade, aliás, se proclamam dessa forma e que propõem, né, colocam como sua pauta política, sua estratégia,
a tal tese do poder popular. E também a gente não soube explicar muito bem na live, então a gente vai estar abordando aqui de forma mais clara, que é o seguinte: essa tese de poder popular, que está colocada hoje principalmente pelo PC brasileiro, pelo chamado PCBR e tal, ela é uma tese reformista que coloca que o movimento de massa em si mesmo seja a expressão desse poder popular, né? Seja o poder popular em si mesmo, e que o caminho, né, é eleger alguém, eleger pessoas para o parlamento burocrático latifundiário que possam dar poder popular às massas, né, possam dar poder às massas e assim por diante. Mais ou menos nesse sentido. É isso que proclama essas estratégias desses partidos. A tese marxista de poder popular, que é o que nós chamamos de novo poder, é o poder que se dá na nova democracia, na ditadura democrática revolucionária de operários camponeses, né, nova revolução de nova democracia, no qual se estabelece o poder das classes revolucionárias sob a direção do proletariado, certo? Que é o que se dava, por exemplo, quando a gente compara com a Guerra Popular no Peru, né, no qual se estabelecia lá nas zonas de novo poder um novo governo, uma nova justiça, uma nova cultura, uma nova política, né, no qual eram destruídos os velhos laços burocráticos latifundiários e se instituía essa nova democracia, certo? E isso, né, evidentemente, é diferente do chamado poder socialista, do poder vermelho. Por quê? Porque quando a gente fala de poder socialista, é só proletariado e campesinato, né? Não inclui setores da média burguesia, não inclui outros setores que compõem as chamadas classes revolucionárias durante a nova democracia, né? No caso, proletariado e campesinato sob a direção do proletariado, sob a direção dos primeiros. A gente concebe, a gente defende a necessidade da revolução de nova democracia de forma ininterrupta ao socialismo. Ou seja, que passe, né, desse novo poder, desse poder popular, digamos assim, da ditadura das classes revolucionárias dirigidas pelo proletariado, para precisamente o poder socialista de forma ininterrupta, né, dado a tomada de poder em todo o território. Né? E evidentemente que nesse novo poder da nova democracia já existe o confisco da grande burguesia, do grande capital, e o início da construção do que se chama de propriedade socialista, certo? Ainda que acabe por não ser, digamos assim, generalizada num primeiro momento, porque não há conquista total do poder em todo o país, né? Outra pergunta que foi feita, né? A restauração capitalista da União Soviética. Havia sido colocado como que se dava a restauração capitalista da União Soviética e por que que o 20º Congresso do Khrushchev teria levado à restauração capitalista, né? O porquê que, digamos assim, a linha direita assumiu o poder teria levado a essa restauração. E aí, né, algumas imprecisões que eu coloquei era justamente colocar que, quando a direita toma o poder, a esquerda perde força, né? Porque isso pressupõe que, na verdade, era uma luta pacífica, né? Uma luta pacífica entre a direita e a esquerda, e a direita seria até uma ala moderada no partido, né, que teria vencido, permitido propriedade privada e assim por diante. Não é esse o caso, tá? Não é como a gente concebe esse problema. Como o presidente Mao Tse Tung falou durante a grande revolução cultural proletária, né, a direita, ela não é uma ala moderada, ela é a burguesia dentro do partido. Essa que foi a grande contribuição do presidente Mao em relação ao entendimento anterior, né, na questão da luta de duas linhas no partido. Quando ela vence a esquerda, significa que se restaura o capitalismo. Porque se a linha da direita vence a luta pelo poder, então a burguesia venceu o proletariado, né, naquele contexto, e evidentemente que sob a direção da burguesia não se pode construir o socialismo. Né? E não é à toa que nesse processo, né, o proletariado ao perder o poder, há expurgos, há prisões, há mortes, há expulsões no partido, há um golpe no partido, no exército, no Estado, né? Há um expurgo geral na sociedade. Todas as restaurações capitalistas, no geral, tiveram esses aspectos. Né, tiveram essas expressões, certo? Porque, novamente, como eu destaquei, a classe dominante passa a ser novamente a burguesia. Ela que vai impor a necessidade, né, de fazer uma outra revolução para contra-restaurar o socialismo. Esse era um dos motivos pelos quais o presidente Mao colocava, né, a necessidade de se compreender que a revolução cultural também é luta armada. Né? É necessário tomar o poder dos revisionistas que haviam se encastelado no partido e na sociedade, né? Contra-restaurar o socialismo. E, né, por conta disso, não é apenas um desvio de linha. Não, houve um desvio de linha no PECUS. Não houve um desvio de linha. Né? Foi a própria restauração do capitalismo. No caso da União Soviética, o marco que a gente usa é precisamente a morte de Stalin, a ascensão de Khrushchev, porque além desses fatos estarem correlacionados, né, o fato é que esses dois fatos eles representaram o desfecho de uma luta encarniçada que houve no Bureau Político e no Comitê Central do PECUS,
sobre quem que ia assumir a direção do partido após a morte de Stalin, e que inclusive levou à morte de vários dirigentes, à morte de vários militantes, e à prisão, expulsão do partido de outros, né? Os casos mais lembrados são Jidanov e Beria, né, no qual as intrigas lá, apesar de que atualmente existe a tendência, particularmente na historiografia burguesa, de negar que Jidanov tenha sido assassinado, mas foi precisamente o que aconteceu. O assassinato do próprio Beria, que não era linha de esquerda nem nada, mas que também foi assassinado, né, foi acusado de crimes aos quais não havia cometido, né, e a partir disso sequer teve julgamento, segundo o filho dele, o Sergo Beria, né, ele foi assassinado ali logo após ter tomado o golpe na reunião do Politburo. E, né, posteriormente ao golpe do Khrushchev, ali em 1957, você vai ter a prisão do Molotov e do Kaganovich, né, sob acusação de serem membros antipartido, né? Então, vocês vejam aí, né, que não é simplesmente uma luta de uma ala moderada contra uma esquerda. Não, foi precisamente um golpe do partido, do exército e do Estado. Mas o fato, né, de que a restauração ela só vai se dar de forma completa, né, de forma bem escrachada politicamente, teoricamente, na prática, é precisamente com o 22º Congresso, que é onde os planos dos revisionistas são aplicados de forma com maior envergadura, né? Ainda assim, já no final da vida de Stalin, o PQS já estava entrando num desviacionismo de direita, no qual se expressava particularmente pelas teses de comunismo num país só, de coexistência pacífica e tal, e que vai se aprofundar com a ascensão do Khrushchev ao poder e vai se sacramentar no 20º, no 21º e no 22º Congresso, né, não restando mais nenhuma possibilidade de luta interna, no qual o Khrushchev consegue impor os dois todos as três pacíficas, né, que é o Estado de todo o povo, o Partido de todo o povo, negando a luta de classes, e a coexistência pacífica, emulação pacífica e transição pacífica, negando a necessidade da luta armada revolucionária, negando a necessidade de apoiar os povos do terceiro mundo em sua luta anti-imperialista, de libertação nacional, e se colocando se colocando, em princípio, lacaio, inclusive, dos imperialistas, né? O caminho que poderia ter sido seguido pelos comunistas da antiga União Soviética era precisamente o chamado do Partido Comunista da China de combater o revisionismo de Khrushchev, né? O próprio Mao colocava, né, a carta chinesa colocava, o Partido Comunista da China colocava, né, de que ainda, apesar do revisionismo do Khrushchev, ainda havia inúmeros comunistas e revolucionários honestos entre as massas soviéticas, mas que, infelizmente, né, houve quem seguisse esse chamado, né, de lutar contra o revisionismo de Khrushchev, mas foram poucos e quase todos foram eliminados, certo? Então, até a citação do presidente Mao sobre isso. As contribuições, aliás, o presidente Mao não, né? Isso aqui é uma citação do Partido Comunista da China, né? Numa das cartas ao PQS, né? E foi publicado no documento que hoje tem no Marxistas, né? Recomendo que os companheiros leiam, né? A carta chinesa, a grande batalha ideológica que o Brasil não viu, no qual coloca o seguinte: as contribuições históricas do grande povo soviético resplandecerão por milhares e milhares de anos e não serão obscurecidas de modo algum pela traição da camarilha revisionista de Khrushchev. As grandes massas de operários, camponeses, intelectuais e comunistas da União Soviética vencerão indefectivelmente todos os obstáculos que encontrem em seu caminho de avanço e marcharão para o comunismo. O povo soviético, os povos dos países socialistas e povos revolucionários do mundo inteiro tirarão lições proveitosas da traição da camarilha revisionista de Khrushchev, né? Mas, infelizmente, foram poucos os que seguiram esse chamado do PCCH, né? Avançando para um outro tópico que foi colocado, inclusive até me perguntaram posteriormente lá no Instagram, né, aprofundaram um pouco as questões ali, que era o problema do chamado culto à personalidade, culto ao indivíduo, né, no qual a gente caracterizou corretamente, na nossa avaliação, que a chamada tese do culto à personalidade nada mais é do que uma teoria revisionista, né, numa teoria que tem por objetivo, tem por função, na verdade, restaurar o capitalismo nos países socialistas. Foi essa função que cumpriu a época Khrushchev, tinha o princípio de atacar o socialismo, a gente não aceita essa tese, mas uma coisa que é importante de destacar, e para não levar incompreensões, né, como até teve essa questão aí que eu havia me referido, é de que quando a gente fala que é uma tese revisionista, a gente está falando da elevação da figura das chefaturas, certo? Chefaturas. A gente não está falando nem de chefes em geral e nem de qualquer pessoa, né? Nem de militante, enfim, que seja, certo? Por quê?
Porque o marxismo, o movimento comunista internacional, sempre foi absolutamente oposto à tese do grande indivíduo, da mente deslumbrada, de promover heróis revolucionários, no sentido de promover dirigentes do partido, de promover nomes de ruas, nomes de praças, unicamente com dirigentes do partido, com militantes do partido. Não. Isso leva à vaidade, isso leva ao individualismo, isso leva a uma série de coisas que são incompatíveis com a vida comunista. Né? Os companheiros, inclusive, recomendo que leiam documentos fundamentais que existem, que são chamados 3 artigos permanentes do presidente Mao, com os comentários do Exército Popular de Libertação, que vocês conseguem achar no site do Servir ao Povo, no qual trata sobre como a vida dos comunistas, né, era uma vida daqueles dedicados à luta revolucionária, era uma vida desprendida de qualquer ambições individuais, de qualquer vaidade, de qualquer mesquinharias individuais, de qualquer pretensão de se elevar enquanto uma figura, mas sim com o desejo sincero, objetivo e despretensioso de servir ao povo de todo o coração, certo? É isso que era a vida dos revolucionários desses países. Então, né, na China, na qual se coloca que haveria o grande culto à personalidade do presidente Mao, né, o PCCH ele proibiu nomear as ruas, as praças, avenidas, monumentos, qualquer coisa pública com o nome de dirigentes do partido. Né, proibiu comemorações públicas de aniversário de membros do partido, proibia a promoção de indivíduos, né, porque isso estava colocado no combate à burocratização, né, o combate à vaidade, ao individualismo, às mesquinharias, né, aos dramas individuais em contraposição à necessidade coletiva, certo? E isso era colocado. A figura da chefatura ela é completamente distinta, certo? Porque não é a questão do indivíduo. Quando a gente fala da chefatura, não é simplesmente um indivíduo. A chefatura ela é o centro de unificação partidária. Quando a gente fala da chefatura do Partido Comunista do Peru, a chefatura do PQUS, a chefatura da Revolução Mundial, a gente está falando precisamente de um centro de unificação do país, do proletariado, do povo. Por quê? Porque a chefatura ela é sustentada num pensamento guia. Pensamento guia, como a gente já tratou, aplicação criadora do marxismo à realidade objetiva daquela localidade, daquele país e assim por diante. Ou seja, representa precisamente, né, esse polo de unificação que não é que sustenta uma ideologia, pelo contrário, é a ideologia, a aplicação criadora do marxismo que sustenta essa chefatura. Por isso que é algo absolutamente diferente. Né? E não destacar isso é enfraquecer o proletariado. Por quê? Porque a gente é ser humano. E na sociedade de classes, as classes têm chefes. Os processos históricos geram os chefes. Né? E esses chefes, uma vez reconhecidos, devem ser elevados, né? Deve ser desenvolvida a sua chefatura e não negada, né? Negada, beleza, vai ser negado porque pão de cada dia a direita vai negar, certo? A direita vai negar. Mas é necessário que a esquerda se unifique em torno da chefatura, né? É por isso que se coloca essa necessidade. Então, né, é importante deixar claro, quando a gente coloca esses problemas, né, que quando a gente fala da tese revisionista do culto ao indivíduo, não é a necessidade de promover o individualismo, de forma nenhuma. Né? Os partidos comunistas da história da humanidade nunca promoveram o individualismo. Muito pelo contrário, promoviam um coletivismo. Né? Suprimir o indivíduo em função do coletivo. Entretanto, né, a questão da chefatura, né, quando se fala da crítica à tese do culto à personalidade, se refere a isso. Se refere à crítica ao centro de unificação partidária, que quando se ataca o centro de unificação do partidário, na verdade se ataca o próprio partido. Se ataca a própria concepção ideológica. Certo? Não é à toa que, quando você tem processo revolucionário, qual que é a grande batalha, a grande luta da reação? É você descabeçar o partido, é descabeçar a organização. Isso acontece com qualquer organização que proclame ter chefatura ou não, certo? Porque a reação já entende que descabeçar o movimento é uma forma de não destruir o movimento, porque a luta revolucionária nunca para, né? A luta das massas é imortal, mas de desorganizar grandemente o movimento, certo? Então é nesse sentido que a gente tem que colocar. E aí, olha que questão interessante, porque muitos dos que criticam o chamado culto à personalidade são os que mais promovem o individualismo nas suas fileiras, né? A gente pode falar aí dos inúmeros partidos revisionistas que existem atualmente, partidos oportunistas, assim por diante, que a gente pode ver, todos eles criticam o culto à personalidade de Stalin, criticam, né, a questão da imagem de Stalin, que é como era colocado assim por diante, mas são essas mesmas pessoas que estão em tudo que é lugar dando entrevista, estão em tudo que é lugar, tudo que tem coisa do movimento de massa estão lá assinando, são vaidosos, querem estar sempre com a sua cara estampada em tudo que é lugar, né, se consideram inclusive mais importante, na verdade, do que a própria classe, do que a própria organização das massas. Né? E esse aqui é o grande problema, isso aqui tem que ser combatido. Né, essa vaidade, esse individualismo e tudo mais. Né? E é curioso que são precisamente essas mesmas pessoas que atacam
né, as chefaturas do movimento comunista internacional. Né? São os mesmos que querem falar de Stalin, o mau presidente Gonçalo. O que é curioso, né? Se fala muito do presidente Gonçalo, de que havia culto à personalidade. Veja, a gente nem consegue achar foto do presidente Gonçalo direito antes da captura dele, antes da prisão dele. A maior parte das fotos que a gente tem do presidente Gonçalo são depois da prisão, certo? Antes disso, a gente mal tinha esse material. O que tinha eram as pinturas das próprias massas peruanas, né? Músicas que retratavam ali das massas peruanas, né? Agora, que culto à personalidade era esse, né? E veja, os veículos dos revolucionários, os veículos, né, os meios de imprensa revolucionária das organizações, dos partidos revolucionários mais sérios do mundo, a gente não vai achar o rosto de um militante que seja, certo? De qualquer organização atualmente. Maoístas, revolucionários e assim por diante, a gente não acha foto, identidade dos militantes que estão na luta, certo? Indo por aí dando entrevista, aparecendo de forma recorrente, não, sabe? O que aparece, e que aí isso não há problema nenhum, é colocar os heróis e mártires revolucionários que morreram na luta, né? Como um exemplo de heroísmo e combatividade. Mas não pessoas, né, que estão vivas na luta, elas não vão ser promovidas de forma individualmente. Isso de forma nenhuma. Isso aí vocês não vão achar em lugar nenhum do mundo. Né? Nenhuma organização séria de vanguarda do proletariado ou das massas no geral, anti-imperialista, a gente não acha isso. Né? Mesmo, né, a maior parte dos partidos revolucionários, maoístas que sejam, sequer destacam os seus chefes, as suas chefaturas. Né? A exceção hoje é o Partido Comunista das Filipinas, né, que sempre exaltou e colocou, né, elevou a figura do Sison, né, um dos seus grandes chefes, né, que era o José Maria Sison, mas tirando o próprio Partido Comunista das Filipinas, você não vê isso da Índia, da Turquia, nem em nenhum lugar do mundo. Então, né? Veja, né, quando a gente fala de culto à personalidade, que culto à personalidade é esse? E, novamente, esses mesmos que criticam o Peru, que criticam, né, o presidente Gonçalo, né, essa chamada culto à personalidade assim por diante, com exceção dos próprios trotskistas, né, não vem problema em ficar andando com camiseta com o rosto do Che Guevara, certo? Aí, mas ele já morreu. Beleza, mas daí fica exaltando o Chaves na Venezuela, o Kim Jong-un, certo? Esses dias eu tinha visto que eu tinha recebido umas críticas relacionadas a promover a figura do Gonçalo. Aí eu fui ver a pessoa, as figuras em si, elas defendiam os Lush e a Coreia do Norte. Então, assim, qual que é, no caso aqui, a contradição que se expressa, né? Existe uma exaltação exagerada de todas essas figuras que não foram chefes nem nada, certo? E ao mesmo tempo uma crítica às verdadeiras chefaturas e chefes da Revolução Proletária Mundial, certo? Isso é o fundamental a ser destacado. Outra questão, né? Quando foi perguntado sobre a questão da aliança com a burguesia. E, novamente, né, cometi ali algumas impressões e ficou bastante confuso. Veja, não existe aliança do proletariado com a burguesia. Isso é impossível. A aliança com o proletariado com a burguesia só poderia se dar numa condição no qual o proletariado está à mercê da burguesia. Não existe aliança do proletariado com a burguesia. O que existe são acordos e compromissos. O Lenin ele compara isso da mesma forma que se compara do acordo e um compromisso com o ladrão. A gente faz um acordo com o ladrão para que ele não me mate e só leve apenas a minha carteira. Né? Leve apenas a bolsa. Agora, isso é um acordo. Agora, fazer aliança é para ajudar o ladrão a roubar, para fazer o saque. Então, não existe aliança do proletariado com a burguesia. Existe acordos, compromissos, existe certas pontualidades no qual isso se expressa. Mas aliança, isso nunca acontece, né? Nem mesmo pontualmente. Outra coisa, né, quando há aliança, nesse caso, é entre partidos e estados. Né? Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando houve aliança, né, do Estado da União Soviética com os países imperialistas para combater o nazismo, ou na própria Guerra Civil Chinesa, no qual há a aliança do Partido da China com o Kuomintang, né, para combater os japoneses, os fascistas japoneses. Agora, da classe com classe não existe, certo? E é isso que é importante de deixar destacado. E por fim, né, sobre os estudos do marxismo, cometi, né, um erro quando me perguntaram como é que você estuda o marxismo, como se deve estudar o marxismo. Eu coloquei lá, brevemente, o problema de se estudar o marxismo, partindo do mais avançado e assim por diante, mas é sempre importante deixar claro que o principal é a prática coletiva e organizada. Não adianta começar a estudar marxismo igual um doido e não se organizar em um movimento de massa, em um movimento democrático, certo?
Pode-se ler uma tonelada de livros, pode ler a obra completa de Marx, de Engels, de Lenin, de Stalin, de qualquer um. Se não tiver prática organizada em movimentos de massas, nunca vai poder compreender nem o princípio do marxismo, certo? E isso que é o principal a ser destacado. É necessária a prática, tá? Então, né, todos os companheiros que têm interesse de estudar o marxismo, de estudar a teoria revolucionária, a teoria democrática, perfeito, né? É necessário estudar, é importante, é necessário. Mas busquem, como eu já falei inúmeras vezes, comitês de apoio do jornal Nova Democracia, organizações democráticas de estudantes, de operários, camponeses de suas regiões. Isso é o principal, e é através dessa prática que a compreensão do maoísmo, teórica e praticamente, se dá, né, de forma concreta.